Tirem várias Agora crianças. tá lá a pessoa vendo o podcast no almoço de família com a avó. Do nada E você de começa repente esse a Malu assunto. vai e manda essa. Não, eu queria saber Então esse disclaimer. Como que é? Qual é a palavra bonita pra isso? Bom, o pessoal quer saber se o esperma quebra jejum. Melhor. Você sabe que eu já recebi muitas essas perguntas? Sério? E aí? Não, acho que não. Ah, é não muito é uma pouquinho, quantidade, né? não, gente. Não é assim. Não, mas você não vai tomar 1 litro, né, gente? Não é assim. No copo. Acho que não. Dá um close aqui, Sim, todas as nossas células do corpo, elas são reativas à glicose. A glicose vem do consumo de açúcar, de carboidrato, de tudo isso. Então, é como se todas as nossas células, elas precisassem receber glicose para funcionar bem. E aí, o que você faz? Como é que é o hábito nosso? É de 3 em 3 horas alimentar com alguma fonte de glicose o nosso cérebro, o nosso músculo, o nosso corpo como um todo. Então, a gente vai acostumado Que a é isso. maravilhoso pra quem é acionista de indústria alimentícia, né? É, exato. Que aí a gente vai movimentando essa indústria. Mas aí vai movimentando o consultório dos nutricionistas, né? Os endocrinologistas, nutrólogos. E as Tá cheio de farmacêuticas. gente assim. É maravilhoso pro capitalismo, né? Vamos botar assim, né? Na verdade Não é. acabemos com isso, por favor. Temos 3 clínicas para sobreviver, né? Mas vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que, de alguma maneira, fazer essas células dizerem o seguinte: não, eu não quero mais receber isso, então eu tenho que privar o meu corpo de ficar recebendo isso de 3 em 3 horas. E ele vai achar o quê? Uma fonte alternativa. Só que ao invés de ser uma gasolina normal, é uma gasolina aditivada. Na verdade, o nosso corpo funciona melhor com esse combustível. Só que se a gente não der a oportunidade de usar esse combustível, você não vai nunca perceber. Desaprende também, né? O que está aprendido ali é que a glicose é o que vai te trazer energia. Tanto é que a gente chamava antigamente carboidratos de alimentos energéticos, né? Por quê? Porque a partir dele eu vou ter energia. Então, quando eu privo o meu corpo de receber essa energia por essa fonte e dou outra fonte, que é a casa da banha, é a gordurinha que a gente tem, é a gordura da alimentação que a gente tem, o cérebro performa com uma outra velocidade. Você recebeu a gasolina aditivada que você precisava. Só que para você conseguir entrar nesse modo automático de utilização dessa gasolina aditivada, você precisou largar a gasolina comum. E precisa de uma adaptação, né? Inclusive, é bem aí que as pessoas acham que não é pra elas. Eu tenho certeza, Sim, eu até perfeito. queria te perguntar isso, se existe mesmo um grupo de pessoas que não se adapta ao jejum. Mas eu acho que, no geral, todo mundo é apto a fazer jejum, só que a pessoa não espera essa adaptação, né? Que é uns 3, 4, às vezes 1 semana, que a pessoa precisa dar uma... Não é uma semana de jejum, Não, isso é bem claro. dias, né? Pra você se adaptar e não sofrer depois, né? É. Ser mais natural. E quando a gente pensa assim, jejum, gente, não é jejum, tipo, nem igual o exame de sangue, que a gente fica sem, sei lá. Não, você pode beber água. Você pode beber água, você tem líquidos Chá. sem calorias, chá, café, enfim. Tem uma série de outras coisas. Depois vocês vão lá no meu perfil, @patriciadavidson.nutri. Ao publi. E aí, né? Ó, já vendi a clínica, os desafios, os É aqui que cursos. a gente só faz isso aqui. A gente Entendeu? vende o dia inteiro os nossos negócios. Pronto, é isso aí. Um bom empresário faz isso, né? Tá certíssimo. Então, vocês vão lá no perfil e vão depois estudar bem essa parte do jejum. Então, muita gente realmente demora um pouquinho para entrar, fica ansioso, tem muito aspecto de escassez, às vezes, que as pessoas já viveram na vida, então elas ficam com medo Carga de emocional. novo, sentir fome. Mexe num lado emocional, às vezes, muito mais do que no aspecto físico das Sim, pessoas, é né? verdade. Então, ela tem medo dela viver uma época da vida que ela não tinha alimento disponível, né? E ela agora quer usufruir de quê? Fartura, né? Se hoje ela pode, então ela quer mesa farta, ela não quer acordar e não comer. Vou dar mais uma curiosidade aqui. Quando a gente começou a ter um pouco mais de dinheiro, né? A gente teve um pouco mais de abundância. A gente engordou, nós dois. Primeiro porque o Häagen-Dazs ficou tão barato. É isso que eu tô falando, é natural. A gente, agora eu posso comprar, eu amo sorvete. O que não é que eu nunca mais vou comer, né? Claro. Você vai comer uma vez ou outra, mas não todo dia, vale dizer aqui na frente dela. Então tem muita gente que não tem esse tempo de espera, ou tem medo de morrer de fome. Por quê? Porque já sentiu fome em algum momento. A pessoa às vezes não sabe nem que é isso, sabe? Que é uma crença que ela tem relacionada a algo que ela já viveu. Uhum. Pode ter vivido, sei lá, até na vida intrauterina dela, entendeu? Faltou comida na barriga da mãe, sei lá, a mãe parou de comer por algum motivo, viveu algum problema emocional.
Mas as pessoas, elas vinculam muito o jejum à privação, à escassez, à falta. E ninguém quer viver esse tipo de sensação. Então, as pessoas têm um pouco de barreira, apesar de ter vários benefícios. Emagrecimento, melhora de glicose, melhora de funcionamento cerebral, melhora até pode ter da tua produção hormonal, que mantém teu músculo, se você comer certinho quando você quebra o jejum. Você tem benefício em sono, você tem benefício até de regulação de ciclo menstrual, em alguns casos. Na libido, muita gente melhorando. Por quê? Porque, junto com isso, muitas vezes, você também traz uma alimentação nova. Porque quando você está se empenhando numa estratégia nutricional, quando você vai quebrar esse momento do jejum e começar a comer, né? O cara não vai querer um bolo, né? Ele, pô, já fiz um jejum, vamos manter na linha. Então, o ideal é que você quebre o jejum a partir do momento que você... Quando você come coisas boas. Porque comer... É isso que é legal dizer também, né? Porque as pessoas falam, vou ficar 16 horas sem comer, 14 horas, sei lá, 18 horas. Mas depois e aí, depois eu posso comer pizza. o que eu quiser. Não, né? Porque se você comer tudo que você comeria num dia inteiro, nas horas que você pode comer, dá quase no mesmo. Claro. E uma coisa vale a gente dizer, né? Essa necessidade de usar um combustível diferente, ela só vai acontecer num jejum acima de 16 horas. Então, quem faz um jejum de 12, 14, na verdade, pode estar acordando e evitando comer um pão francês, uma mortadela, um café com leite, já é muito legal. Mas não vai colher esses benefícios todos que a gente está falando, porque esses benefícios, eles têm a ver com o momento onde o teu corpo vai fazer essa troca, né, de utilização dos combustíveis diferentes. Então, a partir de 16 horas, a gente já tem essa capacidade de começar a usar mais gordura do que o carboidrato. E à medida que esse jejum vai prolongando, você vai conseguindo utilizar mais fonte de gordura. O que não quer dizer que vocês têm que parar de comer 24 horas, 36, 72, não é isso. O que você tem que fazer? Você tem que ter uma alimentação, quando você vai quebrar o jejum, que seja coerente com isso. Por quê? Porque você está fazendo uma estratégia que é uma estratégia de mudança de informação. É como se a gente estivesse trazendo uma informação nova e melhor pro teu corpo. Se você, quando vai comer, vai escolher uma informação toda errada, eu vou quebrar com pizza, vou comer hambúrguer, eu vou, sei lá, comer doce o dia inteiro. Então, assim, parte do dia você deu uma informação certa, parte do dia você deu errado. No final, nessa equação, você não vai colher nada e ainda vai ter perdido horas que você se sacrificou mentalmente com a ideia de estar fazendo um jejum, né? Tem uns pontos sobre jejum. Eu ia falar pra você contar aquela história que você gosta bastante, do cara que queria morrer e jejuou. É um dos que eu iria comentar. Tem 2 pontos sobre jejum interessantes. O primeiro foi quando eu fiz jejum e fiquei mais produtivo, e a Malu me falou aquilo, e eu pensei, é óbvio, né? Você olha na natureza, tudo bem que a gente não pode extrapolar tudo que acontece com os animais pra gente. Um estudo em animais, por exemplo... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que um estudo em humanos. Mas você vê leões na savana. O leão, quando ele acaba de comer, ele fica lá deitadão um tempão, né? O leão ativo é aquele que não comeu. Sim. Que ele muitas vezes tá indo atrás da caça. E com o ser humano, nessa época de caçador-coletor, a gente pode pensar a mesma coisa. O cara, ele estava ativo nesse momento que ele estava em jejum. Ele precisava ir atrás de alimento, tinha muito mais atenção. E o outro ponto, tem uma frase... E as pessoas ficam mais letárgicas, não é depois que o pessoal tira o soninho, né? Isso, a soneca exato. depois do almoço. A gente morou em Boa Vista e lá o comércio fechava na hora do almoço. Só quem não fechava eram uns 3 restaurantes que tinham no centro da cidade. O restante fechava todo mundo. O cara comia e ia dormir. Tem até uma história engraçada, um colega meu dos tempos de exército, né, o Baxis, ele tava lá em Boa Vista, ele falou que foi alugar uma casa, marcou com a corretora no meio da tarde, e aí nada da mulher aparecer. Ele, caramba, ela não apareceu. Ela ligou pra ele 7 horas da noite e falou assim, não, é que eu deitei pra dormir na hora do almoço e fui direto. Entendi. Pedindo desculpas, né? Por quê? Porque ela é normal, como todo comércio fecha, o pessoal descansa. Você não tem nem como resolver alguma coisa, tá tudo fechado. Você tem países onde culturalmente isso acontece ainda. No exército também isso acontecia. No horário do almoço, os soldados todos, depois de almoçar, dormiam ali 1 hora, 40 minutos, né? O tempo que eles tinham até voltar ao expediente. E o outro ponto que me veio na cabeça nessa história ainda, uma frase do Hipócrates. E o médico hoje faz o juramento hipocrático, né? Quando ele vai começar a exercer a medicina, né? De primeiro não fazer mal. E o Hipócrates, entre várias frases muito interessantes, tinha uma que dizia que a gente perde a saúde conforme se afasta da natureza. E a outra dele é faça do alimento faça do seu alimento o seu remédio, sim. Muito boa essa também. Mas esse episódio de se afastar da natureza, o homem em estado natural vivia em estado de escassez. Então não tinha comida o tempo todo. E aí tem uma história romana muito interessante. Que havia um grande orador em Roma, Cícero,
E ele trocava cartas com um amigo chamado Tito Pompônio Ático. E essa correspondência está registrada, né? São as cartas a Ático. E o Ático, ele ficou muito doente em um momento. Ele ficou tão desgostoso, assim, com a vida que ele falou, quero morrer. Vou fazer jejum, né? Vou deixar de me alimentar para morrer de inanição. E ele fez jejum e se curou fazendo jejum. Então, o mal que ele tinha, ele foi resolvido através disso. E hoje já tem estudos sobre essa questão, né? De que o jejum favorece até a saúde do corpo. Várias Como é que coisas, é isso, Patrícia? porque o jejum, ele tem como modificar a tua informação genética, né? Então, todo mundo nasceu com um código genético, que a gente chama de DNA, a gente aprendeu lá na biologia, lá atrás. Só que o que acontece? A gente já sabe há muitos anos que a gente pode ligar o disjuntor ou desligar o disjuntor do adoecimento ou da saúde. São escolhas que dizem respeito às nossas escolhas de vida. Então, isso hoje tem mais relevância do que você simplesmente achar o seguinte: meu pai é diabético, eu vou ficar diabética. Minha mãe tem problema de tireoide, eu vou ter problema de tireoide. A Não genética é assim. não é uma sentença, né? Não é uma sentença, isso tudo pode ser transformado a partir do nosso estilo de vida. Estilo de vida envolve alimentação, sono, hormônios, se você fuma, se você não fuma, a procedência da tua comida e várias outras coisas. Então, a questão do jejum, o jejum, ele consegue ir lá no seu código genético e desativar o gatilho de adoecimento, de uma série de doenças que têm origem de inflamação. E hoje, todas as doenças, basicamente, principalmente as crônicas não transmissíveis, metabólicas e tudo, são inflamatórias, né? Obesidade é inflamatória, diabetes, o pré-diabetes, todas essas que a gente vem falando, inclusive as cerebrais, tem relação com inflamação, uma neuroinflamação quando é no cérebro, né? Então, o jejum tem essa finalidade e essa capacidade de poder trabalhar em torno disso, né?